Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu chamo-me Ioni Alves e fui convidado pela MJS Med para partilhar aqui convosco um bocadinho a minha experiência clínica sobre aquilo que normalmente podemos fazer nos pacientes que tiveram Covid, principalmente naquela fase posterior à infecção. De forma geral, aquilo que é mais importante é percebermos, no fundo, no alarido todo daquilo que podemos fazer, qual é a base terapêutica que nós podemos atuar. E a base terapêutica que nós podemos atuar é a inflamação e a oxidação celular. Eu vou explicar o porquê. De forma geral, o próprio coronavírus tem um formato de uma coroa, ou seja, porquê? Porque tem umas espículas. Essa carga viral, quando acede à nossa mucosa respiratória, à célula funcional, no fundo o quê? À parte mais inferior dos nossos pulmões, com as espículas ela consegue aderir à mucosa e, em função do nosso sistema imunitário, criar uma resposta inflamatória. O problema é que essa resposta inflamatória vai criar alterações locais. Fazendo o quê? Vai aumentar o espessamento do epitélio respiratório, o que faz com que a distância entre a parte interna do alvéolo, ou seja, da célula funcional, e do capilar mais próximo, ou seja, se torne maior essa distância. Portanto, a função do alvéolo de carregar a hemoglobina nos capilares circulantes com oxigênio vai se tornar diminuída e a própria saída do CO2 para dentro do alvéolo para ser excretado também vai ser, ou seja, vai ser menor. Portanto, as trocas gasosas tornam-se comprometidas. Daí também ocorrer aqueles sintomas de falta de ar. O problema é que o próprio também processo inflamatório faz com que haja uma saída de fluido plasmático do capilar para dentro do alvéolo. Ou seja, o que é que acontece? Há uma formação de líquido dentro do alvéolo. Sendo que as trocas gasosas estão diminuídas, com esse fluido plasmático dentro do alvéolo é normal que hajam sintomas de falta de ar. Ou seja, quer dizer, com líquido nos pulmões é impossível respirar. O problema que surge é que depois o próprio processo inflamatório cria a geração de radicais livres, que além de criarem danos celulares, vão intensificar mais os sintomas de cansaço, de náusea, de falta de força. Ou seja, no fundo, estes sintomas todos acabam por estar associados aqui ao processo inflamatório e à oxidação celular que daí advém. Portanto, a forma como nós temos que atuar nestes pacientes, naqueles que sentem a náusea, a perda de olfato, de cheiro, o cansaço, a fadiga contínua, esses sintomas todos, nós temos que atuar através do próprio processo inflamatório, modulando o nosso sistema imunitário e diminuindo a formação de radicais livres. De forma geral, existe até uma síndrome que nós chamamos de ARDS, que é uma síndrome respiratória de reação aguda, que no fundo é um quadro muito parecido com a Covid. E 90% desses casos pacientes têm déficit de vitamina D e zinco. Porquê? A própria vitamina D atua como um anti-inflamatório, não estimula a imunidade, mas aumentando a expressão dos linfócitos T reguladores. O que é que vai fazer? Vai modular um bocadinho o fogo da inflamação. Vai fazer uma espécie de controlo. Claro que combinado com o zinco, que nós estimulamos a expressão dos nossos macrófagos, daquela linhagem celular ativa, o que é que vai fazer? Vai fazer com que haja uma eliminação dos detritos solares, ou seja, de próprio tecido no cruzado, e vai facilitar o ultrapassar a infecção viral. Portanto, nestes casos pacientes, independentemente que seja preventivo, para tratar, ou mesmo continuamente, no caso de pacientes que ainda mantêm a síndrome, embora sem aquela componente aguda, a vitamina D e o zinco é fundamental. A vitamina D, no mínimo, utilizem 10 mil unidades diariamente. Pelo menos numa fase inicial, que é para ultrapassar esta parte. Também não nos podemos esquecer que o próprio zinco, como interfere no próprio ciclo de Krebs, vai diminuir o quê? A degeneração nervosa, principalmente na nossa membrana nasal. Portanto, grande parte dos pacientes que têm perda de olfato e de paladar são pacientes que, na verdade, têm déficit de zinco. São esses pacientes que mais precisam de zinco. E é nesses casos que nós temos que aportar. Se nós juntarmos estas situações todas, uma pessoa que se encontra debilitada, que encontra-se cansada, é normal que nós também tenhamos que usar o quê? A glutamina no seu estado puro. Porque estes pacientes, não nos podemos esquecer que estão muito débeis. São pacientes que, alguns deles até, saem mesmo do ambiente hospitalar.
E o facto de nós interferirmos com o metabolismo do nitrogênio, principalmente a nível muscular, a nível renal, a nível cardíaco e a nível pulmonar, nós conseguimos ajudar, ou seja, no fundo, na recomposição, não ultrapassar a infecção. Porque nós normalmente, quando temos alguma infecção respiratória, perdemos muita glutamina. E por isso é que nós também temos que aportar para melhorar a função respiratória, mas também para atuar a nível imunitário, mas através do sistema linfático do intestino. Ou seja, recompondo um bocadinho a mucosa. Nas pessoas que têm fadiga crónica, utilizamos o quê? A coenzima Q10. Porque não só é um antioxidante, vai-nos então ajudar naquela geração de radicais livres, mas também vai-nos diminuir o gasto energético, interferindo no metabolismo mitocondrial. Portanto, o risco degenerativo após a infecção é diminuído porque nós estamos, no fundo, o quê? A aumentar o metabolismo energético. Se juntarmos estas questões todas, ainda um bocadinho, por exemplo, de vitamina C, que é antioxidante e que também tem efeitos antivirais no fundo, bactericidas, nós só estamos a juntar as ferramentas todas para permitir que o nosso paciente ultrapasse esta infecção toda. Não nos podemos esquecer que a vitamina C deve ser na sua versão ácida e não alcalina. Porque a versão ácida vai-nos baixar um bocadinho o pH do tecido conjuntivo, que é necessário para aumentar a expressão e a atividade dos macrófagos. No fundo, estamos a aumentar e a estimular a nossa imunidade. Compreendem? Portanto, desta forma, nós atuamos sobre a oxidação e sobre a inflamação, que é vitamina D, zinco, que também interfere no metabolismo mitocondrial, a glutamina pela perda, ou seja, da própria infecção a nível respiratório, a coenzima para o metabolismo energético e a vitamina C como antioxidante e como anti-infeccioso. Porque, inevitavelmente, nós estamos a lidar com uma carga viral, mas a verdade é que a acumulação de muco em resposta ao processo inflamatório pelo nosso próprio sistema imunitário, esse muco não deixa de ter uma carga bacteriana. Portanto, nós temos que pensar que estamos a lidar com uma carga viral e com uma carga bacteriana. Portanto, o facto de nós termos alguma coisa que tenha ação bactericida e mesmo antifúngica é uma coisa que nos vai ajudar muito, ou seja, a fazer com que o nosso paciente consiga ultrapassar esta síndrome toda. Portanto, de forma geral, aquilo que eu recomendo, por minha experiência, podem utilizar outros suplementos, mas eu penso que o facto de usarmos compostos associados, já com estas coisas todas integradas, faz mesmo muita diferença. Porque fazemos com que o paciente não tenha que usar tanta coisa, inevitavelmente. De forma geral, aquilo que eu recomendo é o mitocôndria, já tem coenzima, os fatores mitocondriais todos e zinco, uma cápsula pelo menos ao almoço, enquanto a pessoa sentir fadiga crónica. De forma geral, a glutamina recomendo 15 gramas diariamente. O ideal é tomar antes de deitar. Porquê? Porque vamos aumentar a expressão do fator de crescimento insulínico. Esses efeitos todos benéficos que temos da hormona de crescimento vão nos ajudar, no fundo, na recomposição do nosso sistema imunitário e mesmo a ultrapassar aquela fase que nós nos encontramos mais debilitados. Entendem? Depois, a própria vitamina D3 da MJS-Med, o ideal é usar em 10.000 unidades, que são 4 cápsulas por dia. Porquê é que eu recomendo aquela vitamina D? Não é ao caso, porque o facto de ter a vitamina E como antioxidante faz com que o próprio óleo não oxide. Mantém a qualidade de um óleo que ainda por cima é óleo de azeite, ou seja, de oliva virgem. É um óleo extremamente puro. Juntem a essa questão o C-Immune, que já tem os bioflavonoides que permitem a assimilação da vitamina C, no seu estado ácido, e ainda por cima com um cheirinho de equinácea e própolis, nós conseguimos ter um forte efeito anti-infeccioso. Portanto, mitocôndria, aliglutil, que é glutamina pura, mitocôndria, aliglutil, vitamina D3 e C-Immune. São 4 suplementos que nos têm que vir à cabeça nestes casos. Portanto, experimentem isso, deem-me o vosso feedback e, alguma dúvida, tenho mesmo todo o gosto em ajudar-vos. Experimentem essa suplementação que eu tenho a certeza que vocês vão ter bons resultados. Eu falo-vos da minha experiência e da prática clínica. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários algo que vocês queiram saber e eu, dentro daquilo que eu possa, eu vou ver as vossas respostas todas. E não se esqueçam de colocar um gosto no comentário em baixo. Espero que vos tenha ajudado e há alguma coisa só mesmo a apitar.